Oi amigos, tudo bom? Vocês viram que tá faltando gasolina no mercado aqui em São Paulo? Tá faltando gasolina. É, você ouviu falar? Tô aqui na USP, vim para uma atividade aqui, e como é meu rodízio, e eu ainda tinha gasolina no carro, eu pude vir até aqui, cheguei antes, tenho que ficar esperando, e como eu não tava afim de trabalhar, eu falei, vou gravar um vídeo, olha só. Porque eu queria comentar essa questão da falta de gasolina. Mas antes disso, circulou recentemente pelo Facebook e pelas redes sociais o apelo de um estudante de pós-graduação aqui da USP, que, segundo palavras dele, no anúncio que ele colocou ali nas redes sociais, ele teria perdido, quer dizer, subtraíram dele, levaram, roubaram, o meliante levou a sua mochila que estava dentro do seu carro, enquanto ele estava numa festa da universidade, levaram a mochila com o laptop dele e com um HD externo com toda a tese de doutorado do rapaz. Toda a tese de doutorado. Aí eu pergunto pro meu amigo, backup pra quê, né? Eu espero que pelo menos você tenha uma versão impressa do seu trabalho. Ou no mínimo escrita à mão, sabe? Para que você possa copiar de novo. Se você não tiver, eu queria conversar com o seu orientador. Ele disse assim, imploro a você que tenha encontrado a minha mochila, que me devolva, não me interessam os bens materiais, eu só quero fazer uma cópia do arquivo. É louco isso, ele está negociando com um ladrão. Ainda assim, levando em consideração que tenha sido um ladrão que levou o material dele, mas bem provavelmente. Ou alguém muito distraído que falou, nossa, tem uma mochila aqui, acho que eu vou ficar com ela para mim, mesmo não sendo minha. Esse é o tipo de ética que eu não conheço. É um pouco diferente, mas coisas da contemporaneidade. Pois bem, a coisa da gasolina. Eu estava vindo para cá, vi um monte de posto de gasolina que não tinha gasolina. Eu tenho menos da metade do meu tanque, daqui a pouco vai pedir gasolina. Aí eu vou ter um monte de boas desculpas para não ir para lugar nenhum, porque primeiro eu não tenho gasolina. E também muita gente pode usar essa desculpa para, por exemplo, não ir trabalhar. Pode usar essa desculpa para não ir para a escola, pode usar essa desculpa para não ir visitar a sogra. Tem males que vêm para bem. A gente tem um problema de mobilidade urbana, que as nossas vias não dão conta de suportar tantos automóveis, muito menos tantos caminhões, e a gente vai postergando o problema da mobilidade urbana até que começam a surgir essas regras. Rodízio, aí você tem os horários de pico que você não pode circular com caminhão, aí você pensa em colocar pedágio, aí você pensa cada vez daqui a pouco a gente vai poder circular de acordo com a cor do carro, ou de acordo com a cor dos olhos do motorista. Se a gente olhar só a questão do metrô, que é quase uma piada também, a gente tem no Brasil 8 vezes menos metrô. Como falo Brasil, vou falar especificamente de São Paulo, porque esse número diz respeito a São Paulo. A gente tem 8 vezes menos quilômetros de metrô do que a cidade de Nova York, por exemplo. Então isso, e com uma população que já a grande São Paulo já ultrapassou em muito a população de Nova York. Mas olha só, tenho duas imagens aqui que mostram que eu já estou me preparando para poder usar outras formas de locomoção. Vocês viram que eu não quero ficar desprotegido, então tem ali já um quadrúpede que pode me transportar e também uma magrela, uma bike que pode me ajudar a me deslocar por aí também. Então é pra gente pensar. E como a gente é muito menos inteligente que o Einstein já disse certa vez numa entrevista, uma das últimas entrevistas que ele deu, ele disse, olha, eu não tenho mais certeza se o universo é finito ou é infinito. A única certeza que eu tenho é que a ignorância humana é infinita. Pois bem, aí a gente chega nesse momento que a gente está, como ele diz, aquele provérbio, eu não me lembro se é um provérbio chinês, deve ser chinês, porque eu nunca vi nenhum provérbio mexicano, um provérbio boliviano. Estamos sobre uma baleia pescando sardinhas. A questão do potencial humano, a questão das vezes a gente se cercar de olhares sobre as consequências das coisas e deixar de olhar para a causa das coisas. Isso serve para esse assunto que eu estou falando da mobilidade urbana, dessa coisa patética, ridícula da gente não ter acesso ao combustível. Todo um sistema é criado em torno do transporte que você precisa de combustível e aí, por um problema de administração, por um problema que só foi se acumulando, que é a questão da gente precisar restringir automóveis, porque a gente não pensa antes de deixar vender tanto automóvel, a gente não oferece soluções
antes de oferecer automóveis de uma forma tão mais popularizada, e a gente está aqui nessa sinuca de bico. Tá? E aí eu quero ir para o assunto final desse meu papo com vocês, para fazer essa metáfora. Como é que anda o nosso combustível? O nosso combustível pessoal, que nos faz caminhar por aí, que nos faz ter energia, que nos faz ter essa explosão de vida para fazer as coisas, para ter garra, para ter tesão, para ter paixão, para conquistar. E eu me preocupo com isso comigo mesmo, me preocupo com isso quando vejo as pessoas, às vezes na reserva do combustível. Sabe que a reservinha vai aparecendo assim? Vai na reserva, às vezes coloca em ponto morto para não gastar muito e vai levando quase como numa inércia, numa banguela a sua própria vida, com medo de que a energia acabe. E talvez também valha a pena a gente olhar para a causa dessas falhas do nosso combustível, dessa falta de combustível pessoal. Precisa conversar com a gente mesmo. Eu preciso conversar comigo, você precisa conversar com você. E é sério esse papo. É sério e é alegre, porque ele fala de próximos passos, ele fala de transições, ele fala daquilo que a gente pode ajustar na nossa direção para poder caminhar mais rápido. É um tema que recorrentemente eu falo, sabe? Tem outra coisa também, não precisa ser um grande gênio da humanidade para perceber algumas coisas que podem estar roubando o nosso combustível ou colocando um monte de coisa ruim no combustível que a gente usa para a nossa própria vida. Alguns exemplos muito básicos, como o mau humor. E eu vou perguntar para você, quem aí que está assistindo esse vídeo gosta de gente mal-humorada? Levanta a mão. Algum pode dizer, eu gosto de gente mal-humorada longe de mim. Dificilmente a gente vai dizer, eu adoro gente mal-humorada, quero casar com um mal-humorado para ele me dar patada todos os dias da minha vida. Então se a gente não gosta de gente mal-humorada, por que a gente às vezes assume uma postura mal-humorada com tanta frequência? Será que a gente quer que os outros não gostem da gente? Bom, se for assim, tem muito erro nos estudos psicológicos, comportamentais, que mostram que as pessoas querem sim ser aceitas, reconhecidas, querem poder participar, se integrar, viver em grupo, e blá blá blá. E mau humor também é uma consequência das causas que a gente não está conseguindo lidar na vida, porque talvez a gente não esteja prestando atenção nelas, talvez a gente não tenha a coragem de olhar para elas, talvez a gente não tenha o peito de enfiar o dedo na ferida, parar de reclamar, que é outro ruído no nosso combustível, é outra minhoquinha, sem querer ofender as minhoquinhas, mas é outra coisa ruim, um verme que fica no nosso combustível. A questão da reclamação, mimimismo, uma pessoa que reclama de tudo, pesada, que caminha como se o mundo todo estivesse nas costas dela. Para, gente. Tem gente que tem motivos para reclamar. Mesmo assim, é importante encontrar uma forma de lidar com isso, para não se tornar aquele fardo incessante e impossível de carregar para ela mesma. Então são pequenas formas de contaminação que fazem com que o nosso combustível vai ficando cada vez mais fraquinho, ralinho, vai esse carro que quase só funciona na banguela, na descida, em ponto morto. E nome ponto morto não me interessa muito. Eu gosto mais do ponto vivo, do ponto alegre, do ponto entusiasmado, mesmo com as lombadas do caminho, mesmo com os obstáculos, mesmo com as vagas difíceis de estacionar. É bacana a gente estar com um ponto vivo para andar, né, gente? Assim, primeiro teve o Big Bang, aquela grande explosão, depois vieram todos os bichos, os dinossauros, aí nasceu o Sarney, depois um pouco mais o Calbi Peixoto e depois a gente chegou no mundo como a gente está hoje. Foi mais ou menos essa a linha da história que nós conhecemos da humanidade e do planeta Terra. Mas eu quero terminar aqui lembrando que todas essas questões sociais, essas questões que envolvem a população em geral, isso acaba sendo resolvido uma hora ou outra, até porque a sociedade não tem idade. A sociedade não tem prazo de validade, ela vai se ajeitando e vai fazendo, mas a nossa vida tem prazo de validade. E quando eu falo do nosso combustível, eu estou falando do combustível para a gente poder viver mais e melhor. Lembrei também de uma coisa que o Freud falou, e ele falou que antes da gente achar que a gente está com problema de baixa autoestima, vamos chamar assim de rendimento do nosso combustível, vamos olhar para os lados e ver se a gente não está cercado por imbecis. Porque às vezes a gente se compara muito com os outros, essa doença de comparação social, e acaba baixando a nossa energia, baixando a qualidade do nosso combustível, porque a gente se compara com o outro. Quando talvez seja o maior erro de todos comparado às pessoas, que são seres individuais, únicos, incomparáveis, porque são absolutamente específicos. Se eu deixo de dirigir meu próprio carro, de pilotar meu próprio avião, alguém vai pilotar. Pode ser que esteja te levando para um lugar que daqui a pouco você não vai reconhecer como um lugar que você gostaria de estar, mas você já vai estar lá. Isso vai apontar o dedo e reclamar para os outros, quando a responsabilidade maior é nossa mesmo. Se a gente já tem mais que 18 anos, se a gente já é grandinho. E eu acho que está na hora mesmo de encerrar esse vídeo, porque eu estou vendo um rapaz ali procurando... Será que é o cara que perdeu a tese de doutorado? E ele está procurando desesperadamente em todos os lugares? Vou lá dar uma força para ele. Até mais.